Olá, gente, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a correção da atividade da aula passada, da aula da semana passada, que foi sobre a interpretação de um poema. Lembra aquele poema? Um pouco contraditório, confuso, mas com um sentimento muito importante, que é o amor. Ele começa com um soneto, certo? O poema, na verdade, é um soneto que ele fala sobre o amor, um pouco contraditório. Então, começando na página 60 e finalizando na página 64. Vamos lá? Então, gente, vamos lá. Vamos começar a nossa correção, né? Mas antes eu pergunto, vocês sabem o que vem a ser um soneto? Soneto, pessoal, presta atenção. Soneto é um poema com estrutura fixa composta de 4 estrofes. 2 com 4 versos, que dizemos que é um quarteto, e 2 com 3 versos, terceiros. Portanto, com 14 versos, recebe o nome de um soneto. E logo aí na página 60, vocês têm o seguinte. Soneto. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha sem se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, né? Mas como causar pode seu favor, nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si, é o mesmo amor, certo? Então vamos lá. Antes de começar a correção, preste atenção que esse poeta, né, Luís Vaz de Camões, é considerado um dos maiores, né, da língua portuguesa. Além de poemas líricos, ele escreveu a epopeia. Né? O que vem a ser a epopeia? São poemas narrativos que exaltam as ações e os feitos de um herói, certo? Os Lusíadas, sua obra mais importante, na qual narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Essa obra é apontada como uma das mais expressivas da poesia universal. Agora sim, agora vamos lá para a nossa interpretação escrita. A primeira questão diz o seguinte. Por meio de uma linguagem poética, o poema de Camões busca definir um sentimento que alcança todas as pessoas, o amor. Nas 3 primeiras estrofes do poema, de que maneira ele busca definir esse sentimento? Bom, gente, ele busca definir esse sentimento por meio das situações e sensações que se opõem umas às outras, certo? Por meio de situações e sensações que se opõem umas às outras. Letra B. Com base nas definições apresentadas nessas estrofes, o que se pode concluir a respeito do amor? Gente, que o amor é um sentimento que? Contraditório. Não foi assim? Foi mostrado? Olha quando ele diz assim. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Qual é a ferida que dói e você não vai sentir? Por isso a contradição. Entre outros versos, tá, gente? Releia o seguinte verso. Isso é a segunda questão. Releia o seguinte verso. É querer estar preso por vontade. Letra A. Com que sentido a contradição desse verso foi utilizada? Gente, preste atenção. Por meio desse verso, o eu lírico demonstra que, por mais confuso que seja o amor, queremos senti-lo. Né? A gente não tem uma resposta física, concreta sobre o amor. A gente não sabe, mas todo mundo quer sentir, todo mundo quer passar por isso, né? Ou seja uma coisa boa, ou seja uma coisa ruim, mas todo mundo quer sentir o amor, né? Letra B. Com base na resposta da pergunta anterior, é possível identificar os efeitos que o sentimento amor causa no ser humano? E quais são esses efeitos? Gente, confuso, duvidoso, não é verdade? Inquietação, não é verdade? Vamos lá. Seguindo, terceira questão. Ao longo do poema, buscou-se analisar o sentimento amoroso de forma lógica e racional, tentando conceituá-lo, inclusive como exemplos. Letra A. Essa lógica seguida no texto foi suficiente para que a definição de amor fosse coerente e eficaz? Não, né, gente? Não, né? Porque ao apresentar as diversas comparações de um texto, percebeu-se quão ilógico é esse sentimento. Não é verdade?
Letra B. Na última estrofe do poema, que trata da contradição do amor, o que se conclui a respeito desse sentimento? Gente, ele é contraditório, né? O amor é um sentimento vago. É impossível de se definir corretamente. É impossível de dizer qual é a sua definição concreta. Certo? Letra C. O poema começa e termina com a palavra amor. Por que isso acontece? Gente, para enfatizar, de fato, o assunto tratado, que mostra realmente o sentimento do amor. Por isso que ele inicia e finaliza com a palavra amor. Certo? Quarta questão. Levando em consideração seu tema, é possível classificar esse poema como atemporal, ou seja, que pode ser compreendido em qualquer época? Justifique sua resposta. Sim, né, gente? O tema amor, ele é um tema universal, inerente ao ser humano, independentemente da época, certo? Então, vamos lá. Aí, a quinta questão diz o seguinte. Com base no texto acima, o que o lírico do soneto pode apresentar? Apenas o autor do soneto, Camões? Qualquer pessoa que se identifique com as ideias apresentadas ou apenas o eu lírico? Gente, qualquer pessoa que se identifique com as ideias apresentadas, não é isso? Então, vamos lá. Continuando. Deixa eu mudar aqui. Sexta questão. Nos anos anteriores, você estudou que a estrutura de um poema pode ser formada por versos e estrofes. Letra A. Quantas estrofes há nesse poema? Gente, 4 estrofes, não é isso? Letra B. As estrofes têm a mesma estrutura? Ou seja, ela tem o mesmo número de versos? Explique. Não, né, gente? Nas 2 primeiras estrofes, 4 versos. Nas 2 últimas, 3 versos, né? Letra C. Apresente 3 casos de palavras que rimam nesse poema. É fácil. Essa foi a mais fácil, com certeza, né? Ver e doer, sente e descontente, vontade, lealdade, favor e amor, né? Vários, né? Sétima questão. Assinale V para verdadeiro e F para falso, né? Quanto às rimas presentes nesse soneto de Camões. Nas 2 primeiras estrofes, o final do primeiro verso rima com o final do segundo verso. E o final do terceiro verso rima com o final do quarto verso? Não, de maneira nenhuma, né, gente? De maneira nenhuma. Ó, preste atenção. O final, olha, nas 2 primeiras estrofes, né? Nas 2 primeiras estrofes. O final do primeiro verso rima com o final do segundo verso? Não. O primeiro verso, ele vai rimar com o final do quarto verso. E o final do segundo verso, ele vai rimar com o final do terceiro verso. Por isso que ele é falso. Aí a próxima é o seguinte. Nas 2 primeiras estrofes, o final do primeiro verso rima com o final do quarto verso. E o final do segundo verso rima com o final do terceiro verso. Foi o que eu acabei de falar. Verdadeiro, né? E nas 2 últimas estrofes, o final do primeiro verso rima com o final do terceiro verso? Sim, verdadeiro também. Não é isso? Vamos lá. 8ª questão. Localize nesse poema de Camões uma rima interna, ou seja, que ocorre dentro de um mesmo verso. E aí, tem que escrever, ou seja, transcrever. Resposta. No primeiro verso da segunda estrofe, na repetição da palavra querer, presta bem atenção, na repetição da palavra querer, dentro das expressões não querer e bem querer. Ok? No primeiro verso da segunda estrofe, na repetição da palavra querer, dentro das expressões não querer e bem querer. Ok? Vamos para a 9ª? Releia a última estrofe do poema. Mas como causar, pode ser o favor, nos corações humanos a amizade? Se tão contrário assim, é mesmo amor.
A frase que forma essa estrofe está escrita em ordem inversa. Reescreva organizando-a na ordem direta. Então fica assim: mas como seu favor pode causar amizade nos corações humanos se o mesmo amor é tão contrário a si? Mas como seu favor pode causar amizade nos corações humanos se o mesmo amor é tão contrário a si? Certo? Essa é a nossa resposta. Prosseguindo, vamos para a nossa letrinha B. Na nossa letrinha B diz o seguinte: que efeito de sentido o emprego da ordem inversa causou no texto? Gente, preste atenção. Fazendo a troca, né, colocando a frase na ordem inversa, né, busca-se destacar a palavra o quê? Causar. Deixando evidente que o assunto em questão provoca algo no ser humano. Não é verdade? Vocês concordam? Sim ou não? Aí fica a critério, né? Mas eu creio que sim. 10ª questão. Como você pode notar, ao longo do soneto, o eu lírico tenta definir o amor. Para isso, ele emprega a mesma palavra, né, no início de quase todos os versos. Qual é essa palavra? Gente, o verbo ser. O verbo ser no presente do indicativo. Que no caso, dizemos o quê? É. Falamos o quê? É. Letra B. O que essa repetição provoca no texto? Gente, preste atenção. Essa repetição tem o valor de intensificar a ideia de tentativa de definição e reflexão presente no poema. Ou seja, essa repetição ela intensifica a ideia da tentativa de definição e reflexão presente no poema, além de conferir ritmo ao texto. Certo, meus queridos? Então, lembrando para vocês que o poema estudado, né, é um poema que compõe, é um poema composto por 4 estrofes, 2 com 4 versos, que são quartetos, e 2 com 3 versos, tercetos. Portanto, né, um poema, né, com 14 versos, ele recebe o nome de soneto. Ok? Vamos lá? Vamos continuar? Bom, gente, vamos lá. Vamos continuar com a correção. Lembra que na aula passada, no vídeo da aula passada, eu falei sobre as figuras de linguagem? Lembra que eu passei a atividade do livro da página 65 a 69? Lembraram? Pronto, então vamos fazer essa correção. Lembra que eu falei sobre as figuras de linguagem? Lembra que eu falei sobre antítese, paradoxo, anáfora, inversão, ou hipérbato, né? Falei sobre a personificação, sobre o eufemismo, sobre a hipérbole, citei sobre o eufemismo, a ironia. Vocês lembram? Vamos lá, vamos agora fazer essa correção dessa atividade? Começando com a página 65, que fala sobre antítese. Vamos lá? Agora comigo? Então, antítese. O que vem assim antítese? Vocês lembram? Gente, antítese é a expressividade criada por palavras ou expressão de sentido contrário. Quando eu digo assim, hoje está um barulho muito forte, um som muito alto. Se não houvesse o silêncio, eu estaria tranquila. Observe que eu citei o barulho, o som, né? E se não houvesse o silêncio, eu estaria tranquila. Observe o que tem aqui para vocês, né? Se existiria som, se não houvesse o silêncio. Não haveria luz, se não fosse escuridão. Observe que aí é uma contradição, é um sentido contrário. Som, silêncio, luz, escuridão, né? Aí tem assim, nesses versos, há algumas ideias opostas, né? Oposição, né? Já está dizendo, som, silêncio, luz, escuridão. Indique o que se opõe no primeiro e no segundo versos e depois o que se opõe no terceiro e no quarto verso. Gente, desculpa, mas eu já dei resposta. Ó, presta atenção. Primeiro e segundo versos, som e silêncio. Terceiro e no quarto versos, luz e escuridão. Essa é a oposição. Vocês perceberam quando vocês estavam fazendo essa atividade? Perceberam a oposição? Som, silêncio, luz e escuridão? Essas são as ideias opostas. Aí a letra B diz o seguinte. Que ideia essas oposições sugerem? Gente, preste atenção. Sugerem
que a existência de algo sempre depende de um elemento contrário a ele. Observe a resposta. Sugerem que a existência de algo sempre depende de um elemento contrário a ele. Veja, vocês entenderam? Perfeito, vamos lá. Paradoxo. Paradoxo, o que vinha a ser paradoxo? O que é que vocês lembram de paradoxo? Gente, presta atenção. O paradoxo é uma reunião de ideias contraditórias, lógicas, em um mesmo enunciado. Não tem uma lógica assim como a antítese. Não tem. Certo? Presta atenção. Primeira questão. Leia novamente essa estrofe do soneto de Camões, né? Observe que nós fizemos uso dessa leitura logo no início, não é isso? Então vamos lá. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Esses versos reúnem ideias contraditórias, perfeitamente, né? Reúnem sim. Agora vamos identificá-las. É fácil. Fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, contentamento descontente, dor que desatina sem doer. Essas são as ideias contrárias, contraditórias, certo? Vamos lá? Aí nós temos a segunda questão que diz o seguinte. Vamos observar, né, que nesses 4 exemplos que nós temos aí, desses pequenos trechos, 2 deles contêm antítese e 2 paradoxos. E aí, vocês encontraram? Ó, vocês encontraram? Presta atenção. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Esse é o exemplo A. Já o exemplo B diz o seguinte. O mundo é azul lá de cima, o mundo é vermelho na China. O mundo está muito gripado. Açúcar é doce, o sal é salgado. Já o exemplo C diz o seguinte. O esforço para lembrar é a vontade de esquecer. Bem poético esse, né? Vamos lá, letra D. Ardor em coração firme nascido. Pranto por belos olhos derramado. Incêndio em mares de água disfarçado. Rio de neve em fogo convertido. Gente, presta atenção que ele quer saber na letra A. Quais os trechos ocorre antítese? Gente, nos trechos B e no trecho C. No trecho B está bem nítido quando ele diz assim: açúcar, sal, doce, salgado. Já no exemplo C, nos pares que diz assim, lembrar e esquecer. Certo? Continuando a nossa correção. Aí tem o seguinte, a letra B, deixa eu voltar aqui rapidinho. A letra B, ainda aqui nessa parte da segunda questão, a letra B diz o seguinte, em quais trechos ocorrem os paradoxos? Bom, se no item A ocorrer antítese no trecho B e C, restou somente o trecho A e D. No trecho A, as expressões cego de te ver, certo? Mostra aí o paradoxo. E no trecho D de dado, nas expressões incêndio em mares e rio de neve em fogo convertido. Certo? Repetindo no trecho A, da letra B da segunda questão, na expressão cegos de te ver, e no trecho D, nas expressões incêndio em mares e rio de neve em fogo convertido. Agora sim, vamos para a nossa letra C. Aí faz parte da anafra. Vou voltar aqui. Vamos para a nossa letra C, a letra C que ainda faz parte da segunda questão. Na letra C diz o seguinte, qual foi sua estratégia para diferenciar a antíteses dos paradoxos? Gente, presta atenção. Letra C, qual foi sua estratégia para diferenciar as antíteses dos paradoxos? Vocês estão acompanhando, né? Está aí na página 67, na letra C, não é isso? Então, gente, para antíteses,
utilizam palavras de sentido opostos para criar efeitos poéticos. Tranquilo? Já para utilizar o paradoxo, certo? São ideias contrárias? São. Anormalidade, que por isso soam um pouco assim, um pouco, como é que eu posso dizer? Sem regras, absurdas, certo? E na letra D, qual é o efeito do uso dessas figuras de linguagem no trechos lidos? Gente, ó, mostra os lados opostos das ideias e temas apresentados, certo? Mostram os lados opostos das ideias e temas apresentados. Tranquilo? Pronto, agora sim, vamos para a nossa terceira. No caso, é a primeira questão da página 67, que fala sobre anáfora, certo? Observe que eu só coloquei o poema de Olavo Bilac, mas aí você já está vendo que é um trecho do poema de Olavo Bilac, em que Romeu pede à sua amada Julieta que saia à janela para que ele a veja, né? Vocês têm aí a parte do poema. Então, vamos para a letra A, que eu tenho certeza que vocês fizeram uso da leitura em casa. Que palavra se repete no penúltimo verso da primeira estrofe? Essa é fácil, né, gente? A palavra tudo, né? A palavra tudo. Não é verdade? Letra B. Que efeito de repetição dessa palavra cria no poema? Gente, preste atenção. Ele enfatiza o silêncio presente na cena. Ele enfatiza o silêncio presente na cena. Aí eu pergunto, então, através dessas questões, você interpretou, você observou e você compreendeu que vinha a ser uma anáfora, uma figura de linguagem anáfora. E o que é uma anáfora? É a repetição de palavras no início de versos ou orações com a intenção de enfatizar uma ideia. Não é isso mesmo? Vamos seguir? Vamos lá. Observe que agora entramos na página 68 com a questão da inversão. Observe que nós temos aí, né, algumas estrofes do poema de Fernando Pessoa, Mar Manhã, né, suavemente, grande avança, cheia de sol a onda do mar, pausadamente se balança e desce como a descansar. E a minha sensação é nula, quer de prazer, quer de pesar. Ébria de alheia, a minha ondula na onda lúcida do mar. Vamos lá. Letra A. Nos dois primeiros versos, que verbo foi empregado? Gente, olha lá. Presta atenção. Suavemente grande avança, cheia de sol a onda do mar. Então, foi no caso o verbo avançar, que no caso, com relação à sua transitividade, ele é verbo intransitivo. Não é isso? Vamos lá para a letra B. Qual é o núcleo do sujeito ao qual ele se refere? Gente, ó, presta atenção. Cheia de sol a onda do mar. Onda, né? E a letra C diz o seguinte. A letra C diz assim. Os elementos de oração que compõem esses dois primeiros versos seguem a ordem verbo mais sujeito. Verbo mais sujeito. Já na letra D diz o seguinte, é a segunda opção, isso mesmo. Já na letra D diz o seguinte, esses termos de oração estão na ordem direta ou indireta? Gente, na ordem direta, né? Se colocássemos na ordem direta, né, seria assim, a grande onda do mar, cheia de sol, avança suavemente, certo? Agora, do jeito que está aí para vocês, né, suavemente, grande avança, cheia de sol, a onda do mar, está na ordem inversa. Está na figura de linguagem inversa, que está na ordem indireta. Passando essa mesma frase para a ordem direta, invertendo-a, nós teríamos a grande onda do mar, cheia de sol, avança suavemente. Então, eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês o seguinte, que a inversão é o deslocamento de termos de uma oração, rompendo com a ordem natural. Qual é a ordem natural? Sujeito, mais verbo, mais complemento, com a intenção de dar destaque a determinados elementos.
Isso é que chamamos de inversão, certo? Vamos lá. Só um minutinho, meu teclado não tá indo. Escrever agora. Foi. Vamos lá. Segunda questão, na página 69. O hino nacional brasileiro é marcado por uma das figuras de linguagem estudadas nesta seção. O trecho reproduzido a seguir exemplifica isso. Vamos lá? Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Vamos lá. Letra A. A que aspecto do nosso país esse trecho do hino faz referência? À natureza, né, gente? B. Com relação a esse aspecto, nos dois primeiros versos, é feita uma comparação, certo, né? Quais elementos são comparados? Fácil também essa, né? Tenho certeza que vocês acertaram. Teus risonhos, lindos campos, são comparados com a terra mais garrida. Não foi isso? Já na letra C diz o seguinte, que locução conjuntiva foi utilizada para construir essa comparação. Gente, a locução conjuntiva foi mais do que. Mas não, mais do que. A letra D diz o seguinte, considerando a posição dos elementos comparados e a posição das partes da locução conjuntiva, pode-se dizer que a frase que forma os dois primeiros versos está na ordem indireta. Aí, a letra E diz o seguinte, que figura de linguagem está presente nesses versos? Gente, a inversão, né? A inversão. Aí, se eu pedir agora que vocês reescreva esses versos invertendo sua ordem. Quais versos, professora? Esse que está aí na letra B. Então, vamos lá. Teus risonhos, lindos campos, têm mais flores do que a terra mais garrida. Ficaria dessa forma. Tchau, gente. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.